Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Greca, esse de número 7 de vários, né, que nós tivemos, esse é o 7º. Esse é o 7º. E a gente é muito feliz sempre nos convidados que a gente recebe os sims, estão aqui com a gente. Os corajosos, né? Só para os corajosos que vão sentar aqui frente a frente com a gente para essa conversa leve, gostosa, divertida. E agora com câmeras novas do produtor Tobias, né? E a gente celebra porque ele disse que a gente fica um pouco melhor. A gente fica linda, mais linda ainda, na verdade, né? Mas eu quero convidar quem está assistindo a gente pelo canal do YouTube, se ainda não segue o nosso canal, por favor, clica aí. Já dá para dar curtida, né? Claro, antes de começar, inclusive. É isso aí. E também para quem está ouvindo a gente através do Spotify, se inscreve também aí e deixa aí o seu comentário nos canais, porque para nós é muito importante entender se a mensagem está chegando da melhor forma e impactando aí de alguma forma você também. Bora começar? Bora começar. Já peguem papel e caneta, porque, claro, virão muitas dicas valiosas de líderes, gestores aí, de uma empresa bem especial, né? A qual nós fazemos parte, temos orgulho de dizer isso, né? Sim. É com grande alegria que hoje aí, representando a ICAV, nós temos a Renata, analista de RH, e também o Júcius, supervisor de controladoria. E para nós aqui hoje é um grande prazer ter vocês, porque através do sim de vocês, a gente hoje está com a Escola de Líderes dentro da ICAV. Isso aí, um grupo de líderes que estão dedicados, comprometidos com a liderança, né, com o desenvolvimento. E a gente é muito feliz por isso. E hoje, Renata e Justus vêm aqui para falar um pouquinho da jornada deles aí, da liderança, da gestão de pessoas. E a gente está muito grato por isso. Obrigada, tá? Renata, podemos começar por você? Nós gostaríamos que você contasse um pouquinho quem é a Renata, né? O que dentro da tua carreira profissional aí você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes e quem está assistindo aí a gente. Então, gostaria, né, primeiramente de agradecer o convite. Me sinto bem lisonjeada, né, em poder falar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo na ICAV hoje, né, e trocar ideias, enfim, com vocês que são referências em treinamento e lideranças. Sou bem jovem, né, nessa parte de gestão de pessoas, né, e liderança. Como eu comentei antes, a ICAV é praticamente minha segunda experiência profissional, né, tive um período bem longo no meu primeiro emprego, então eu fiquei 6 anos, onde, né, consegui muita bagagem, muito do que eu aplico hoje na ICAV, né, eu aprendi nesse meu primeiro emprego, então sou muito grata, eu acho que eu consegui absorver tudo que eu poderia de lá. Tive uma segunda experiência mais curta, né? Por isso que eu gosto de frisar que a ICAV é a minha segunda experiência mais longa, né? Já tô há 3 anos lá. Então, acho que na minha bagagem profissional é o que, né, consegui agregar e o que vem contribuindo mais. Acho que é isso, né? Comecei na ICAV fazendo a parte de assistente de departamento pessoal com terceirização. Fiquei por 8 meses fazendo isso. E logo depois, então, já consegui uma oportunidade na parte de gestão de pessoas, como assistente também. Então, fui evoluindo, aprendendo e hoje estou à frente disso, né? Essa parte de gestão de pessoas na empresa. Eu quero aproveitar aqui, hoje que nós estamos gravando esse 7º episódio, é o dia 28 de agosto de 2023, e ontem foi o dia 27, dia do psicólogo, e aqui quero deixar minha homenagem a todos os psicólogos, inclusive Renata, que também é psicóloga, certo? Obrigada, certo, isso mesmo. Muito bem, que cuida aí de pessoas, que cuida da mente, né, da saúde mental. Então, parabéns pelo dia de vocês, a todos, né, que estão conosco nessa jornada, também participando do desenvolvimento de pessoas, e parabéns pelo seu dia. Seja em clínica ou seja em empresas, né, o impacto dessa profissão é muito grande, então realmente, parabéns. Muito obrigada, meninas. E Júcius? Conosco aí, que bom te ter aqui, tá? A decisão de ter a escola lá, a gente sabe que teve a tua avaliação também, então a gente já agradece de antemão aqui, mas também te convidar aí para se apresentar aí para quem está nos ouvindo. Tudo bem, então. É um prazer estar aqui, né? Poder apresentar um pouco do que é a ICAV, do que ela representa, né? Para quem trabalha lá dentro e também para a sociedade como um todo, né? O Júcius, ele é
primeiro um administrador que teve uma experiência na Pamplona Alimentos, né, durante 11 anos, né, e depois, né, acabou buscando novos caminhos, né, optando pela ICAV, onde que já estou há 12 anos. Nesse meio tempo eu optei por fazer uma segunda faculdade que foi contábeis, né, então eu acabei me formando durante esse período, já com 30 e poucos anos, né, na área de contabilidade, né, até para poder validar melhor os trabalhos que a gente iniciou na ICAV, né? Então, assim, pós-graduado em gestão de custos e financeira, né? Então, sempre trabalhei muito em números, né? E hoje a gente acaba participando em todas as áreas da empresa, seja na gestão de pessoas, né? Seja na parte fabril e também na parte administrativa. Então, a gente acaba aprendendo, né, com todos, né? E com todas as situações ao mesmo tempo. Né? E é um prazer, né, poder a gente, né, participar, né, e evoluir junto com a ICAV. Então vocês já sentiram o peso dessa mesa hoje aqui, né, galera? Temos aí gestores, psicóloga e com uma grande bagagem, né, Júcius, nessa área de indústria, tanto alimentícia e agora com a ICAV, nessa gigante também, que quando a gente tá chegando ali, quando a gente vai daqui de Rio do Sul para lá, né, a gente já olha, ela fica no alto e a gente já vê uma gigante, a gente fala, meu Deus do céu, quanta coisa, né, que acontece ali, que passa ali dentro, quantas pessoas, quantas famílias, né? É bastante coisa, né? A gente que acabou, né, participando com bastante tempo da história, quando eu comecei, a ICAV, né, era talvez 1/3 do que é hoje. A nossa área administrativa era construída de madeira, algo muito simples, uma escada caracol, né, muito simples. Então, assim, a gente acabou conseguindo, né, evoluir, né, e reinvestir, né, na qualidade da empresa, na qualidade das instalações, né, que todo mundo usa, né, que os nossos colaboradores usam, que os nossos clientes visualizam, né, que os nossos produtos têm melhorado a qualidade em decorrência desse investimento, dessa modernização. Então, acho que essa visão que quem vê, né, da rodovia, como você citou, né, é fruto de um trabalho de muito tempo, né, que inclusive esse ano a gente completou 18 anos de história, né, então, apesar de jovem, a gente conseguiu, né, prosperar bastante nesse curto espaço de tempo. Então já está entrando na maioridade, né? 18 anos. Que legal. E que bom fazer parte, né, da história. Você que está lá há 11, 12 anos, quanta coisa aconteceu. E eu queria até perguntar, você falou da questão da estrutura, né? Quando a gente entra... até antes de falar da estrutura, queria que você falasse um pouquinho, Roberto Justo. Pensou em ti. Não, ele pensou em ti. Ele deve estar pensando em mim, com certeza. Queria que tu falasse, explicasse o que é a ICAV. Porque vamos pensar aí que o Brasil todo, e além dele, porque temos até alunos da África, né? O que é a ICAV? Qual é o produto principal? O que ela faz? O que ela entrega? Hoje a ICAV é uma referência mundial em energia térmica, né? Nós confeccionamos, realizamos projetos, né, para energia térmica, 100% dos projetos são customizados, ou seja, a gente investe para atender cada cliente da melhor maneira, para que ele possa aproveitar da melhor maneira os recursos investidos, né? São projetos, né, de pequenos, médios e grandes portes, né? A gente tem aí mais de 100 megas de energia sendo geradas por hora, já em projetos instalados nesse tempo. Então, assim, são diversas situações e opções que a gente tem para ofertar aos nossos clientes, né? Mas sempre energia térmica com biomassa, energias renováveis, né, combustíveis renováveis, né, e uma engenharia de altíssimo nível, né, que quem conhece, né, visualiza lá internamente, vê que, né, que temos lá talvez 30, 40 pessoas, né, trabalhando diariamente em melhorar, em desenvolver, em detalhar da melhor maneira possível, né, os produtos que a gente faz hoje. E eu gosto de complementar, assim, que essa é a parte técnica, né, a descrição técnica da ICAV, mas eu que acabo, né, tendo bastante contato com as pessoas externas, né, através de entrevistas, enfim,
eu posso dizer que a ICAV também é referência de empresa, né? Então, a gente está sempre muito presente em ações com a comunidade, né? Então, a gente promove treinamento para pessoas, né? Enfim, que estão finalizando o ensino médio. A gente participa de ações do município, né? Até agora em outubro a gente vai fazer um pedal, né? Com uma equipe ali de Pouso Redondo. Sempre somos muito presentes também nas redes sociais, então a gente sempre está compartilhando as ações internas, né? Enfim, as possibilidades que a gente tem lá dentro, e eu percebo muito que as pessoas almejam trabalhar na ICAV, né? Então, quando eu pergunto, como é que tu conheceu a ICAV, né? Por que tu queres trabalhar aqui? Então, as pessoas trazem muito disso, né? Porque eu acompanho vocês nas redes sociais, porque eu conversei com meu vizinho que trabalha aqui. Então, assim, a gente vê que a empresa é referência, né, nos produtos que a gente produz, mas também é referência nesse processo de humanização, né, nas ações que a gente vem fazendo. Então, acho bem, bem legal isso também. E outro fator que a gente já visualiza essa situação é que a gente vem cada vez sendo mais procurado por universidades do sul do país para visitação. Ou seja, ninguém procura empresas que não sejam referências, né? Então, assim, hoje a ICAV já é uma opção de visita dessas universidades, dos cursos de engenharia, né? Porque ela tem um produto diferenciado, uma estrutura diferenciada, uma apresentação de destaque no mercado, e eu acho que a gente visualiza isso por esses detalhes também. Fiquei agora lembrando de uma situação, né? A gente está nesse momento, na semana passada a gente viu o 6º módulo, né, de criação de time. E teve um aluno que trouxe a questão, o Justus trouxe a questão dos customizados, né? Na verdade, até foi na aula do outro mês. Ele trouxe a fala de que essa questão de customização, né, e de relação com o cliente traz a proximidade, e ele, inclusive, disse que até a jardinagem foi feita de um cliente. Por quê? Porque a entrega de vocês ela é completa. Exatamente. Né? É entender o que o cliente espera e fazer. E quando tu trouxe agora a fala, né, da customização, eu lembrei já da fala dele, e ele disse assim, não, a gente entrega do jeito que o cliente está precisando e pedindo naquele momento. Por quê? Porque a gente entrega, além do produto, a gente entrega a confiança do projeto completo. Exatamente. Né? Então eu lembrei justamente dessa fala. Eu acho que esse exemplo da jardinagem é bacana porque a Heineken, que era o nosso cliente naquela situação, né? Vamos fazer um merchan já, né? Então, assim, patrocina nós, Heineken, ó. Né? A gente substitui o nosso copo nesse caso. Sim. É uma referência, né? Então, assim, a gente, né, tomou todo o cuidado, organizou ao final da obra a jardinagem, né, do local, né, pensando no verde, pensando nesse aspecto ecológico, né? Tudo aquilo que a empresa e que a marca vendem, né? Então é bacana porque depois a gente até compartilhou na nossa divulgação interna um vídeo do processo construtivo, desde a obra civil até o funcionamento do equipamento. Então, assim, em módulo rápido, né, todos os funcionários conseguiram acompanhar a montagem daquele equipamento. Então é muito bacana, cada um vê a participação que teve naquele projeto, e numa empresa de renome mundial, acho que isso é importantíssimo, né? Que legal, né? Dá aquela satisfação, sentimento de realização. Eu fiz parte, né? De alguma forma, tem meu trabalho ali, tem um pouquinho de mim, do meu esforço, do meu suor. Que bacana, bem lembrado. Não, lembrei, eu não lembrava exatamente do cliente. Eu lembro que na hora que veio, a gente só disse, nossa, porque o produto que vocês fazem não é pequeno. Não. Né? Ele é gigante e todo mundo vê quando passa na rodovia, né? E tudo é imponente, né? Tudo é imponente, grande, a estrutura física e o produto. Mas quando trouxe nesse detalhinho, né? E antes eu perguntei para Renata, né? Aonde que tu acredita que é o maior destaque, né? Vem inovação, né? E vocês têm a questão da qualidade, da excelência. E nós vivendo hoje com o time de vocês lá, essa semana a gente teve uma aluna que trouxe um processo da criação dela, com imagens e tudo, e a preocupação da liderança em trazer uma comunicação mais clara, um acompanhamento mais próximo, e aí a gente vê que isso não é só do cliente, né? Essa preocupação da entrega completa, mas é uma alegria para nós, de verdade, a cada momento que a gente vai lá, dentro das atividades, poder ver isso.
E aqui eu queria até trazer, Renata, a pergunta, assim, né? Como tu te vê no papel de, né, de gestora de pessoas e todo o movimento que tu tem feito, a escolha da psicologia, como tu tem visto essa relação da liderança também com os times, assim? Então, eu acho que a psicologia agrega, né, nessa atividade, pela parte de comunicação, né, a gente aprende como lidar com as pessoas, né, como fazer a gestão de um conflito, né, então eu acho que a psicologia casa bem com isso. Mas, obviamente, também, né, as possibilidades que a ICAV traz, por exemplo, né, o treinamento de líderes ali, né, traz muitos insights, assim, que a gente consegue aplicar depois no nosso dia a dia e vai complementando, né? Tem a minha graduação de psicologia, mas daí tem a minha bagagem que eu já trouxe de antes, e tem as coisas que a gente vai vivenciando, né, no dia a dia, então eu acho que é um compilado de coisas, né, que faz com que a gente consiga dar sequência e fazer um bom trabalho. E, obviamente, né, a abertura que a gente tem com direção, com os gestores, né, os Júcios mesmo, então nada que a gente toma de decisão lá é individual, né, então, eu tenho uma situação específica, tenho sei lá, um problema X. Eu sempre discuto com as meninas do meu setor, né, enfim, tento entender qual é a opinião delas, e a gente passa para os justos, né, se necessário, para a direção. Então, eu acho que a gente sempre faz tudo muito em conjunto, né? Então, o mérito não é de uma pessoa em específico, né? Mas é uma troca de ideias e é uma construção, né? Tanto para as coisas boas quanto para situações, né, de conflito, enfim, mais difíceis, né? A gente sempre une o time, né, e tenta fazer isso em conjunto. Acho que é isso. A gente sabe que dentro da liderança, né, e das empresas, quando é menor, tem alguns problemas. Quanto maior, mais pessoas, né, mais desafios a gente vai encontrando. Queria até perguntar para vocês, né, para o Júcius e para a Renata, quais são os maiores desafios que vocês encontram na liderança, né? E como tem sido, são duas perguntas em uma, na verdade. Primeiro, quais os maiores desafios, né? E como tem sido receber o apoio de uma empresa terceira, mas a gente acaba dizendo que a gente já faz parte, né? Já falei desde o início, quando a gente entra o primeiro dia na empresa, ou até mesmo antes disso, quando a gente faz uma entrevista para compreender qual é a dor, né? Quais são os maiores desafios dos líderes para a gente poder ajudar, entender o quanto a gente pode ajudar. Então, entender assim, quais são os principais desafios dessa liderança e como vocês têm visto o apoio da escola de líderes dentro da ICAV. Posso começar? Pode fazer. Tá. Então, como principal desafio, né, eu acredito que a gente tem muitos líderes na ICAV, né, são diversos setores, cada setor tem um líder, né, destinado. Né, são várias pessoas. Então, eu acho que um dos maiores desafios é passar para esses líderes, fazer com que eles entendam, né, qual é o sentido de dar um feedback, qual é o sentido de... enfim, né, de ter uma conversa periódica com o colaborador, qual é o sentido de, enfim, de ter esse lado mais humano ainda no ambiente de trabalho, né? Então, como são muitas pessoas, cada pessoa tem um perfil, cada pessoa acredita em alguma coisa, muitos deles já são líderes por muito tempo, né? Então, não tiveram muitas vivências, né, dentro de uma liderança mais humanizada, né? Porque essa parte de gestão de pessoas, de feedback, de conversa, tudo isso é recente. Então, eu acho que um dos não maior, talvez, né, mas um desafio grande, assim, é conseguir trazer todas as pessoas para o mesmo lado, né, e fazer com que elas entendam qual é a importância disso, de que forma que isso vai reverter em resultado, né, para a equipe delas. Então, eu acho que esse é um desafio grande, e a escola de líderes, né, vem para ajudar a gente nessa caminhada, né, então, assim, mostrando exemplos de uma forma mais técnica também, né, mostrando, se você fizer um feedback, né, isso vai reverter de forma positiva desse jeito. Uma gestão de conflito, de que forma que vocês podem fazer isso, né, mostrando exemplos e, enfim, trazendo as pessoas todas para um mesmo lado, né, mostrando a importância daquilo e, enfim, eu acredito que
Na minha opinião, acho que Eu só queria seria isso. complementar no seguinte sentido. A ICAV é uma empresa nova, né, 18 anos. Muitos desses líderes iniciaram essa trajetória junto com a empresa. Ou seja, no passado se procurava encorpar a empresa, né, que ela se criasse, que ela resistisse às dificuldades do início, né? Então, assim, era muito operacional, né, e pouca gestão, né, falando em pessoas, né? De alguns anos para cá, sei lá, 5, 7 anos, o pensamento interno mudou, onde que a gente visualizou que a gente precisaria focar um pouco mais nas pessoas, né, no que está envolvido com elas, né, e menos talvez no operacional, que era o que a gente já tinha construído, já era uma empresa segura. Então, assim, a gente evoluiu daí com um trabalho diferenciado com psicólogas, né, agora é Renata, antes tivemos, né, outros trabalhos, e a gente visualizou algo diferente que a gente precisava para os nossos colaboradores e para os nossos líderes. Né? Foi um dos motivos que fez e estimulou a gente a buscar algo diferente, né, para a gente tratar as pessoas. Não só em líderes, mas também na formação de outras situações através de treinamentos internos, né, buscar oportunizar alternativas para as pessoas que estão iniciando a empresa de evoluir junto com a empresa. Então, assim, é um conjunto de coisas que a gente acabou trabalhando nesses últimos anos e a escola de líderes foi uma dessas alternativas, né? A gente até teve devolutiva deles no último encontro de quanto a empresa entrega treinamento e desenvolvimento. Eu acabei dizendo que era o 6º módulo, mas foi no 6º módulo aquele comentário, a gente teve o 7º, né, que era treinamento e desenvolvimento. E aí eles trouxeram justamente essa percepção, tanto treinamento interno, e hoje a possibilidade de entender o processo, e aí quando tu falas da questão do trabalho da Heineken, né, de ser divulgado, e a importância da operação de cada um, né, na contribuição daquilo, a gente ouviu isso deles, assim, e foi muito legal a gente ter essa fala. Outra coisa que eu percebo, e aí me corrijam aí se eu estiver enganada, mas vocês têm pessoas de muito tempo de casa lá. Quando a gente chega e passa na catraca para ir para a sala de treinamento, logo na parede tem um painel da fama lá, né? Tem A galeria dos veteranos. A galeria dos veteranos. Porque tá com imagem das pessoas, o nome das pessoas, o tempo de casa. Nossa, é muito legal. E aqui, também dizer que quando, né, Júcius também é de Agrolândia, eu também sou, né? A gente vê muitas pessoas de lá. Exatamente. Né? Então, vocês têm, Renata, antes da gente começar, também falou do transporte, né? E como a gente, como vocês têm visto essa atração e essa retenção de talentos? A que vocês dão, né, o mérito dessa galera que realmente está há muito tempo lá dentro do negócio? Eu entendo que, assim, a partir do momento que tu consegue dar segurança, né, às pessoas que trabalham na empresa, tu tem um bom início, né, para essa questão da retenção. É óbvio que isso não é tudo e tu precisa constantemente evoluir, né, para que isso, né, se mantenha no dia a dia. Mas a ICAV sempre tem um histórico muito seguro, ou seja, nunca teve nenhum problema, nunca enfrentou grandes dificuldades, porque sempre teve uma boa gestão, né, e isso dá segurança para os colaboradores, né. A gente acabou tendo, né, tem bastante gente, né, no exemplo que você citou de Agrolândia, porque a Agrolândia é um polo da indústria metalúrgica, né, aqui da nossa região. Então, assim, a gente acaba tendo muitas pessoas que viveram o início da sua atividade profissional nessa área. Então, assim, as pessoas vão buscando evolução profissional, vão buscando, né, oportunidades em grandes empresas como a ICAV, né, então a gente acaba atraindo também bastante dessa mão de obra e bastante dessas pessoas que a gente encontra lá daquela cidade, por exemplo, que a gente tratou. Mas eu acho que a segurança é o principal fator que marca que essas pessoas com acima de 10 anos estejam lá, né? E, inclusive, tem algumas pessoas que hoje não fazem mais parte do grupo por optar por outras situações e elas continuam lá naquele marco lá dos veteranos, naquela galeria, né? Porque elas ajudaram a construir essa história. Então, assim, esse reconhecimento a gente quer manter, mesmo que as pessoas não façam mais parte da atualidade, né? Acho que isso são alguns diferenciais. Exato. Concordo com tudo isso, né? Mas eu acho que também a possibilidade de desenvolvimento ainda dentro da ICAV também é outro fator que contribui bastante, né? Então, hoje a gente tem muitas pessoas que
compõem o quadro da engenharia, por exemplo, mas começaram lá no almoxarifado, ou lá no setor produtivo, né, ou na portaria, né, então essa possibilidade de desenvolvimento, né, e de treinamento, enfim, essa possibilidade de receber uma oportunidade, de crescer, de se destacar, de começar uma carreira completamente diferente dentro da empresa, né, onde tu iniciou, né, lá na portaria, por exemplo, e conseguir uma vaga lá na engenharia, eu acho que é um fator bem importante, né, na contribuição de tu pensar, poxa, vou sair da empresa, né, ou vou continuar aqui e ver o que ela tem reservado para mim, né, então eu acho que isso acaba contribuindo também. E os transportes vêm de que cidades? Hoje? Nós temos de várias cidades aqui do Alto Vale, né, Lontras, Rio do Sul, Agrolândia, Otacílio Costa, Taió, Pouso Redondo, né? Então, Mirim Doce, quase o Alto Vale todo. Daí passa para o Trampo Central. Isso, que daí pegando as outras cidades, né? É que daí dá a facilidade também da escolha, né? Exato. Né? A empresa atrai, dá condições e isso é incrível. Era justamente até porque hoje vocês têm um grupo aí de 230, que eu anotei aqui, fiz lição de casa, 230 colaboradores diretos, né? Mais ou menos, e mais 100 terceiros. Exato, isso aí mesmo. Uau. 100 terceiros, assim, vamos dizer, um pouco mais próximos. Mais os terceiros que trabalham nas montagens dos equipamentos, que são externos. A gente sempre tem a conta que a gente tem de 500 a 700 pessoas diretamente ligadas à nossa atividade, né? Então, assim, isso é legal, mas gera uma preocupação, né? A gente responsabilidade, brinca, né? A gente tem que dar comida para esse leãozinho, né? Sustentar essas 700 pessoas, ou seja, tem que vender, tem que trabalhar, tem que ter responsabilidade, né? Então, assim, são 700 famílias que vivem diretamente desse negócio. Então, assim, a gente tem um impacto social significativo, né? Por isso que a gente sempre preza, né? Quando eu falo em segurança, né? É que essas 700 famílias estejam seguras que amanhã elas podem contar com a ICAV, né? Todas as outras situações, oportunidades, né? A gente terminou um curso agora de Solid Edge interno, né? Já com a opção de contratação do melhor aluno, então ele já está trabalhando, já está na atividade, assim a gente tem para qualificação de soldas, né? Tem outras atividades que a gente oportuniza aos auxiliares, aos iniciantes, né? Uma busca de uma qualificação interna, né? E uma evolução, né? Salarial, uma evolução profissional, né? Então são um conjunto de coisas que valoriza esse time. Legal. E isso foi reforçado na última aula também, quando eles trouxeram isso, né? Essa questão de treinamentos internos que qualificam os profissionais e quem quer crescer, porque tem esse desejo, né, de evoluir, de desenvolver, na ICAV tem a oportunidade, porque teve até uma situação que falou, né, a pessoa está trabalhando num setor e aí teve a oportunidade de fazer o curso de solda e ele foi lá fazer porque ele queria crescer e queria desenvolver. E aí isso é bem importante para essa questão da retenção também, e eu queria falar da estrutura. Quando a gente entra lá também, sempre tá na hora do almoço, né? Que a gente chega um pouquinho antes para organizar a sala. E primeiro eu vou falar da sala, né? O quanto, assim, a gente chegou lá, era de uma forma, agora já tá de outra forma. E assim, buscando sempre a questão da melhoria contínua, né? Então, foi muito bacana a gente sentir, perceber não só com os líderes, mas fisicamente a estrutura mudando e melhorando para que os líderes pudessem ter um melhor ali desenvolvimento, né? E a gente fica muito feliz com isso. E também na sala ao lado ali tem a questão da mesa de sinuca, onde o pessoal se fica ali, né, conversando, brincando, dando risada, e a gente muitas vezes fica na salinha do lado até começar, ouvindo, né, eles e a cantoria e tudo mais, e mais um outro espaço de descanso que vocês têm do outro lado, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa preocupação com o bem-estar dos colaboradores, porque isso também faz com que as pessoas fiquem, até
para trazer aqui de exemplo para algumas empresas que estão pensando em implementar, mas eu não sei investir nisso, será que dá retorno? Será, ou é mais um gasto, né? Porque tem empresa que vê assim, não vou, porque isso aí é gasto, é supérfluo, né? E a gente vê que vocês investiram e investem nesse espaço, nessa estrutura física para o bem-estar. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, o que vocês têm pensado, se isso gera resultado, até para as outras empresas aí terem esse exemplo. A gente não tem dúvida nenhuma que isso gera muito resultado. A partir do momento que a gente optou por construir essa área social, né, que envolve desde o restaurante com capacidade de aproximadamente 250 pessoas ao mesmo tempo, né, e uma estrutura moderna, planejada, adaptada à realidade de um refeitório, né, de ponta que a gente tem hoje no país, né, e também já aproveitou a situação para construir algo, né, pensando no bem-estar dos funcionários no período de descanso deles, que é o horário de almoço e assim por diante, porque muitos, né, a gente falou do transporte há pouco, né, vem de 30, 40 quilômetros de distância, o horário de meio-dia é o descanso deles. Então, assim, a gente acabou investindo numa área de lazer, né, e a gente vem melhorando isso, né, as opções dessa área de lazer, né, ao longo desses últimos tempos, né, tem uma área de descanso com algumas cadeiras, preguiçadeiras e assim por diante para o pessoal deitar e descansar durante o horário de almoço, né. Todo mundo, né, em diversos horários diferenciados, eu acho que oportuniza todo mundo aproveitar, né, sem estar a sala muito cheia, então a gente já distribui os horários de almoço para que essa utilização seja possibilitada para todos os funcionários, então assim, é um conjunto de situações que a gente vem investindo e acreditando que isso possa estar dando diferença, né. Outra coisa que a gente conseguiu também concluir agora nos últimos tempos, a gente conseguiu colocar transporte, né, climatizado para todas as regiões, a gente não tinha isso, né, então assim, a gente colocou como meta, né, no ano de 2023, substituir, né, aqueles que ainda não estavam, né, adaptados a essa realidade, então a gente já fez um planejamento, já contratou empresas com antecedência para que pudessem, né, se preparar, então assim, todos esses pontos são pensados principalmente pelas meninas, né, do RH e o time da ICAV, né, para que a gente possa melhorar os detalhes dessas atenções. Eu nunca tinha ouvido essa ainda, essa preocupação. Do transporte? Parabéns a vocês, essa eu não tinha ouvido ainda, a preocupação a tal nível. Assim, um dos princípios da ICAV é aprendizado contínuo, melhoria contínua, né? Então, a gente cobra isso dos colaboradores e aplica isso também, né? Então, surge a ideia, a gente lança ela, executa, né? E depois vai ajustando. Então, a gente tinha a ideia da sala de treinamento, né? A gente foi lá, executou, fez, ok, tá dando certo, mas dá para ajustar isso, dá para colocar uma tela melhor, né? Então, isso a gente vai ajustando com o tempo. Em relação à sala de jogos, né, a parte de descanso, então, é inquestionável, né, obviamente, se tu tiver um ambiente onde tu possa desligar do trabalho, descansar, né, enfim, descontrair, de fato, jogar alguma coisa, tu vai voltar para o segundo período muito mais disposto, né, vai produzir muito melhor. Então, isso realmente é inquestionável, né. E não lembro o que era a outra coisa que... Não, era sobre essas ações mesmo que vocês estão fazendo, né? Então, a gente já teve aqui várias coisas que vocês trouxeram dessa melhoria, a questão do próprio transporte, de facilitar para trazer essas pessoas ao trabalho, né? E lembrei o que eu queria complementar. Nesse ano, agora de 2023, também a gente fez uma pesquisa de clima, né? Então, onde foi aberto um espaço para que os colaboradores sugerissem, né? Enfim, coisas diferentes, o que eles né, achariam que pudesse melhorar. E essa questão do transporte apareceu também, né, na pesquisa de clima. Então, é uma forma também da gente conseguir entender, né, eu não uso o transporte daquele município, né, no meu já tinha ar-condicionado, por exemplo, né, então acaba que a gente às vezes não tá ciente da dificuldade das outras pessoas, né, então fazendo essa ponte, dando esse espaço para que o colaborador possa trazer as dificuldades, né, ou sugestões dele, até elogios que a gente recebeu bastante também. Então, é bem interessante, né? Bem legal, assim, a gente conseguir ser mais objetivo nas melhorias depois, né? E a pesquisa de clima organizacional, ela acaba sendo uma ferramenta bem estratégica, né? E de escuta.
Porque muitas vezes é aquilo, eu tô de um lado e eu não tô conseguindo enxergar o que tá do outro, né? E como é importante usar essas ferramentas de forma estratégica para dizer, tá bom. Tá bom, mas a gente pode ser melhor. E no que a gente vai ser melhor para também que o colaborador ele tenha esse espaço de fala, né? E a empresa disponível a escutar também. E dessa pesquisa também saiu um workshop, né? Que a gente foi lá de feedback, que a gente construiu juntos um manual. Então, eu vejo que todo esse processo vai cada vez mais construindo um ambiente saudável e um ambiente mais produtivo, né? Que é o que a gente está falando aqui, tanto da estrutura física quanto desse escutar, né? Do feedback, eu fui um dos participantes desse workshop, né? E na semana passada, inclusive, coloquei algumas daquelas perguntas que foram sugeridas, né, para uma das meninas que trabalha comigo, né, e assim, era uma coisa que eu particularmente não fazia daquele jeito. Quando eu perguntei naquele caminho que vocês sugeriram, a menina até ficou assim, sem saber o que falar, porque assim, ela não estava esperando esse tipo de pergunta minha, né, ela esperava do meu jeito, naquela modelo que eu converso com elas no dia a dia, né, mas não algo, né, quando eu perguntei o que você pode dar mais aqui para a empresa, para o nosso setor, né, então assim, ela paralisou, beleza, calma aí, eu quero te explicar então por que eu fiz essa pergunta, por causa disso. Então assim, é bom a gente, né, evoluir, fazer algo diferente, né, da pesquisa, por exemplo, um outro exemplo que a gente teve, né, o pessoal tinha sugerido uma alteração de horário para conseguir ter uma folga, por exemplo, na sexta-feira à tarde. Então, assim, a gente aplicou a pesquisa, veio a sugestão, aplicou uma nova pesquisa com opções de horários, né, teve um êxito aí de 80%, 90% de um determinado horário, né, agora na metade do ano a gente começou a aplicar. Então, assim, as pessoas sugerem, a gente vai atrás, faz acontecer, né, e aplica, né, sem problema nenhum. Por isso que eu mencionei, assim, que é sempre feito em equipe, né? Por mais que a ideia tenha partido de uma pessoa específica, a gente lança e pede opinião, dá espaço para os colaboradores opinarem, a gente discute, né? Quais serão os prós, quais serão os contras, e sempre acaba sendo muito em conjunto, assim, né? Então, todo mundo, até a própria equipe de gestão, né? Acaba se sentindo pertencente daquela decisão, então, né? Porque a gente fala muito de motivar o colaborador, motivar a equipe, só que os líderes também precisam, né, estar motivados, também precisam se sentir pertencente daquilo. Então, eu acho que discutindo essas decisões mais estratégicas é uma forma de fazer isso também, sabe? Então, tem dado muito certo. Bastante. Que bacana. Primeiro é parabenizar esse movimento, porque a empresa se colocar, né, a fazer uma pesquisa de satisfação é também, né, estar aberta a tudo que vem. E imediatamente, né, entrar em contato com a gente lá em relação à pesquisa para fazer o workshop e ser aplicado para nós é um presente. Obrigada por trazer aqui. E sim, a gente viu a vibração deles em relação à sexta-feira sair mais cedo. No curso, eles comentaram conosco também. E essa importância, talvez no segredo, talvez, de retenção, essas devolutivas, porque é entender que eu sou ouvido e isso se transforma em algo. E a gente pode até dizer, sou escutado, né, Karina? Porque só ouvido é quando passa, né? Mas quando eu sou escutado, é analisado, é entendido o que é possível fazer, porque nem sempre tudo que vem é possível fazer, porque demanda, né, de N situações, mas parabenizar isso porque a gente sentiu a vibração deles, em especial na mudança do horário também no treinamento lá. E sempre nessa análise da pesquisa, né, a gente... as empresas têm que ver mesmo o que é relevante de tudo que vem, né? O que vai gerar mais resultado, mais conforto, bem-estar e que vai gerar mais produtividade também, né? Nem tudo é aplicável, mas só de estar aberto para fazer tudo isso, né? E depois da pesquisa gerar todo esse movimento, isso traz... Para mim, em especial, assim, um orgulho enorme, porque né, quem tá na gestão de pessoas sempre tá esperando, assim, que o colaborador seja escutado,
que as práticas sejam aplicadas e que a empresa cresça e se desenvolva, né? Aqui falando, trazendo para o Júcius, então, em números, porque isso é extremamente importante também para a empresa, são os resultados, né? A empresa não é ONG, precisa gerar resultado, precisa ter aí o retorno de tudo isso. E eu queria perguntar se se vocês têm enxergado isso em números. Sim, a gente tem bastante coisa mapeada, né? Pontualmente por projeto, né? Nada assim, eu até tenho das ideias de melhorias que são aplicadas, que a gente tem um projetinho interno que as pessoas estão abertas a sugerir qualquer mudança que gere qualquer economia, seja ela de validação mensal ou por projeto, né? Então, assim, a gente reconhece a economia de um projeto, do primeiro, sendo que a empresa vai aproveitar a melhoria o resto da vida, então, assim, é muito justo, independente se o projeto é R$1.000 ou 100 mil. A gente reconhece em cima do primeiro projeto, ou da economia do primeiro mês. Eu vou fazer um projeto aqui de energia solar, por exemplo, que eu vou economizar 5 mil de energia por mês. Beleza, ele vai ser o dono do projeto, vai ter toda a equipe dando suporte para ele para fazer o projeto entrar na prática, mas a gente valoriza aquele grupo de pessoas, né, que participam desse projeto. E a gente tem, se eu não me engano, são mais de 50 projetos já aplicados nos últimos anos, né, que tiveram êxito e tiveram resultado de reconhecimento. Acho que isso, né, mostra que a gente, né, tá disponível e aberto a qualquer sugestão, seja ela de R$1, seja ela de 1.000, né? Então, assim, é importante, né? Outro trabalho que a gente vem fazendo junto com o Senai é o trabalho do Lean, né? Que são grupos de melhorias contínuas, né? Que a gente, né, o grupo da Sucata, por exemplo, a gente já pagou jantar para os integrantes e para a família deles, né? Enfim, é o tipo de situação que a gente vai, né, bonificando, reconhecendo o trabalho daquelas pessoas que trabalham naquele movimento, né? Então, a gente sabe que isso tudo tem retorno, é viável, né? E a gente aplica o que dá, né? Não tem, né? Claro, que nem você falou, não é uma entidade assistencial, ela precisa de resultado, ela precisa de lucro, né? A evolução dela é decorrente do lucro, então, assim, a gente precisa ser viável, daí a gente faz, né, todas as possibilidades que a gente tem, trabalha com elas. Incrível. E dentro de gestão de pessoas, né, muitas pessoas têm a ideia de que a gestão de pessoas é só dar presentinho para o colaborador, é só fazer uma ação lá, Festinha, né? uma festinha. Mas, na verdade, a gente trabalha com números também, né, com gráficos. A gente tem os gráficos de retenção, tem os gráficos, né, enfim, de controle de faltas ali. Então, tudo isso a gente consegue medir, né? A gente fez uma ação diferente, como é que tá os gráficos de retenção, por exemplo, né? Então, tudo isso é medido, não é? A gente não joga ao acaso e simplesmente, né, não faz conta. Então, a empresa sempre está trazendo mais ações, mais benefícios, né? Porque isso, com certeza, está trazendo algum resultado, né, enfim, positivo para a empresa, né? E na hora de contratar, na hora de reter um talento, né? Então, acho que mensalmente elas têm o dever de até dia 10 me entregar todos os gráficos, né, que a gente, como direção, entende que são importantes da gente analisar, né? Então, assim, a retenção por cidade, né, para a gente ver onde que a gente tem menos disputa de mão de obra para nossa necessidade, né? Então, assim, por que a gente está perdendo os colaboradores, os motivos das percas, né? Então, assim, a gente consegue fazer análise, a gente tem gráficos já de 4, 5 anos desse comparativo para cada uma dessas situações, né? Temos gráficos também de avaliação de desempenho, né, onde a gente avalia o colaborador durante o período de experiência dele, mas também pede para que ele nos avalie, né? Então, para entender quais são as dificuldades da empresa, no que a gente, né, pode evoluir, no que pode melhorar. E lá a gente pergunta desde qualidade do transporte, como é que o colaborador tá vendo a qualidade do almoço que a gente está servindo, até, enfim, como é que ele avalia a limpeza da sala dele, né? Então, a gente dá um espaço, assim, bem, bem grande para que eles realmente deem sugestões e que a gente possa continuar evoluindo. A gente faz isso na avaliação de desempenho e faz no desligamento também, né? Então, a pessoa está saindo da empresa. A gente faz uma pesquisa, né, para tentar entender, qual é o motivo, né, pelo qual ele está saindo, de que forma que a empresa pode ser melhor numa próxima oportunidade, né? Então, gestão de pessoas é isso também, né? Fazer essa avaliação e apresentar os números para a direção.
Legal, porque aí o RH, quanto mais estratégico, né? Tendo inúmeros dados e tendo essas análises, mais ele pode entregar de ferramenta para autogestão, para tomada de decisão. Então, é provar com A mais B que investir em pessoas traz resultados, porque são essas pessoas que vão fazer a máquina girar. Exatamente. Né? A máquina porque quem está produzindo são as pessoas. Logo, eu invisto nas pessoas, meu negócio tem que produzir, tem que dar mais resultado. Aí a gente percebe que vem dando certo, porque, como eu disse, acho que assim, em 70% das entrevistas que eu faço, as pessoas chegam na ICAV através do comentário de alguém indicou, alguém, né, falou bem da empresa, ou então viu nas redes sociais, né, e ficou com vontade de trabalhar ali. Então, tudo isso a gente entende que é positivo, né, que vem surtindo efeito. Eu acho que também, assim, uma ação que a gente já toma há muitos anos é o Dia da Família na empresa, né? Que é um dia que a gente organiza toda a empresa para que cada funcionário traga lá, né, 3, 5 pessoas, né, para passar o sábado lá na empresa, né, almoçar lá, os filhos, os pais, né, enfim, qualquer amigo, né, saber onde que o funcionário trabalha, o que ele faz, né, tem equipamentos, né, prontos lá dentro, então, assim, poder mostrar, poder apresentar, né, isso gera uma satisfação, né? Eu lembro que, se eu não me engano, foi em 2015 ou 2016, a gente teve a primeira contratação de um filho, né, que fez 18 anos e foi trabalhar no almoxarifado e o pai trabalhava lá. Né? Então, assim, por que tu veio pra cá? Porque quando eu vim aqui no Dia da Família, lá em 2011, 2012, né, eu vi que o meu pai trabalhava aqui, que ele gostava, que ele falava bem da empresa, então eu também quis vir trabalhar aqui. Né? Então, assim, deu a oportunidade no almoxarifado, ele começou lá com 18 anos. Talvez ele tinha 12, 13 anos naquela época, né? Marcou. Né? Então, assim, é reflexo, né? A sociedade acaba vendo os detalhes da empresa, a importância da empresa. Então, são situações bacanas que a gente, né, faz também. E nesse ano a gente teve um recorde no Dia da Família. A gente teve foi 700 pessoas, 700 pessoas que foram visitar a empresa. Então, os terceiros acabam se empolgando também, né? Acabam levando a família lá para conhecer. E é muito legal, assim, ver eles todos orgulhosos, mostrando, aqui é minha sala, aqui trabalha tal pessoa, né? Então, nossa, é bem positivo mesmo, assim. É um super evento. Super evento. Daí a empresa patrocina tudo isso, sorteia brindes, né? Então, assim, sorteia só para quem vem aqui presencialmente naquele dia, né? Então, assim, esse ano teve, né, diversos brindes bons, né? Então, assim, atrai os funcionários, né? O almoço, né? Prepara um almoço especial, tudo gratuito, né? Então, assim, é bem bacana. Faz um espaço para fotos também, né? Então, para que depois eles possam, enfim, lembrar e deixar isso registrado, né? Bem legal. As meninas prepararam uma foto das pessoas que trabalham naquele ambiente e colocaram em tamanho grande para que as pessoas que chegassem lá, olha, aqui trabalha essa equipe. Se aqui tem 3 pessoas, lá tem 10, né? Na frente de cada setor ficou a foto das pessoas que compõem aquele departamento, aquela sala. Ficou bem bacana. Que legal. E é de arrepiar, né? Quando você escuta, assim, 2 gerações trabalhando juntos e aí a gente tem uma relação de significado do trabalho de forma diferente. Né? Se o pai chegasse em casa reclamando do local de trabalho, aonde ele ganha o pão, o sustento da família, com toda certeza essa pessoa, esse filho não ia querer trabalhar lá. Né? Por isso que é de arrepiar quando a gente vê que o trabalho, né, que a gente tem feito na empresa tem refletido quando a mãe, o pai chega em casa e fala quão feliz ele é por estar nesse trabalho, por ter esse trabalho, né? E aí a gente ressignifica esse valor que é o trabalho. Nossa. Estava pensando a mesma coisa. Quando a família vai e visita, ou as pessoas estratégicas para a pessoa, né? Não para o negócio nesse caso, porque se eu convido é alguém que importa para mim, né? E quero e tenho orgulho de mostrar onde eu trabalho, esse orgulho passa a ser da outra pessoa quando ela visita, ela entende. E aí vou trazer uma palavra que tu trouxe fortemente, né, Júcio? Segurança.
entende em relação a isso também, sente quando participa, sente o amor da preparação desse dia, gera o desejo de alguns em estarem lá, e também são defensores disso para fora, né? Não, isso aí que tu tá falando é bem verdade, lá na ICAV é bem assim. Não, isso aí que tu tá falando, tu nem sabe do que tu tá falando, porque eu fui lá, mesmo muitas vezes não sendo colaborador, e são movimentos incríveis. E assim, a gente, enquanto, né, mentoras da escola, estando lá, a gente sente um brilho no olho, na fala, enquanto vocês dois agora falavam, o rosto se abria, né, o olho brilhava, e vocês pontuando as ações agora tornam super explicável tudo isso. Aham. E eles mesmos, né, trazendo assim a evolução deles de quando eles entraram lá, né? Tem uns mais antigos de casa que estão lá com a gente na escola. Eles falando, nossa, quando eu entrei, não sabia nada, não entendia nada, não sabia por onde começar, mas eu fui desde o início acolhido, né? Participei de treinamento e hoje eu tô, daí eles falam com orgulho, né? E hoje eu estou em tal setor, e hoje eu estou em tal cargo, e eu cresci, nossa, aprendi tanto. O quanto isso é gratificante, né? Então, a gente tá bem feliz, assim, porque tinha algumas coisas a gente já sabia, e outras tá sendo, assim, uma grande surpresa nessa nossa conversa aqui. E assim, eu posso falar enquanto, né, pessoa que está envolvida, né, na maioria dessas ações, né, quando a gente tem um projeto diferente, é trabalhoso, às vezes é cansativo, né, a gente tem que correr, tem que, enfim, atrás de orçamento, né, acontece um probleminha aqui, outro ali, então é bem cansativo esses dias que antecedem, né, algum evento grande, assim, mas depois, quando a gente vê tudo isso, assim, na prática, é muito gratificante, eu amo o que eu faço. Porque, né, depois, na semana seguinte, tu vê as pessoas falando bem, né, dizendo, meu pai achou isso, meu marido comentou aquilo, né, ou pedindo já as fotos, porque querem mostrar para outras pessoas, né, que não puderam vir, então, nossa, tu percebe o quanto isso foi positivo, o quanto foi válido, assim, então, enche o coração mesmo, assim, é muito bom. Eu lembro de uma mulher que falou no último treinamento que foi lançado um desafio para ela, enquanto gestão de RH, e que disse assim, não, desafio, né, tremi, fiquei com medo do que vinha, mas estou para o crescimento e sei que a empresa oferece suporte para isso. Uma conversa da semana passada. Exatamente. Né, Renata? Que foi justamente assim, era o novo, era a gestão da área, né, que estava sendo proposta para o desenvolvimento dela. E a certeza de que esse é o lugar né, de desenvolvimento. Estou aqui para isso, né? Então, agora, enquanto falava, eu lembro que a gente falou sobre isso. E realmente, assim, né, quando surge um desafio, dá medo, a gente, né, poxa, fica, será que eu vou dar conta? Mas quando a empresa fornece subsídios para que tu faça um bom trabalho, né, dá espaço para que tu, de fato, aprenda e se desenvolva, então, não tem como dar errado, né? Se tiver, claro, iniciativa, vontade, tudo isso, mas, né, no ambiente adequado, a gente cresce. E ambiente de crescimento, né? A gente só cresce, o ambiente proporciona o crescimento. Então, vendo as histórias, né? A própria história da ICAV, quanto é importante a gente entender dessa cultura de crescimento, ninguém vai querer entrar num barco furado, né? Tu entra num barco que tá indo para né? Que tem um rumo, sabe para onde está indo, tem um objetivo, tem um histórico de crescimento, né? Que o Júcius, então, participou de grande parte disso. E como é para ti, Júcius, ver esse barco indo? Para mim é muito gratificante, né? Eu cheguei lá numa situação, né, pequena, a empresa faturava 30, 40 milhões ano, né? Hoje nós estamos 350 milhões ano, né? Então, assim, é 10 vezes mais do que quando eu cheguei há 12 anos atrás. Praticamente é um crescimento por ano de trabalho que a gente conviveu, né? E assim, e para mim é muito mais gratificante poder estar junto com essas pessoas que compõem o time da ICAV, né? Então, assim, a participação, estar do lado, apoiando, né? Muitas vezes ainda o caminho ideal não é esse, vamos por aqui, né? Porque alguém tem que tomar frente, a gente tem uma comunicação muito horizontal, né? Então, muito aberta, muito dinâmica, seja com diretoria, né, com as pessoas da fábrica, né? Com qualquer pessoa que está lá dentro. Então, assim,
dá liberdade para isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa também, às vezes, colocar alguma coisa de limite. E eu me sinto, né, satisfeito porque eu sempre tive esse papel de limitador, tanto perante os dois diretores, né? Quando eles apoiam a mesma ideia, 2-0, tá bom, ficou tranquilo. Agora tem momentos que dá 1-1. Alguém tem que decidir, né, que caminho que a gente vai. Então, assim, eu me, né, satisfaço nesse sentido, de poder colaborar, né, seja com o RH, seja com a fábrica, seja com o financeiro, enfim, com qualquer departamento, mas sempre no papel de suporte, né? Nunca no papel de tomar a frente e estar à frente da empresa. Né? Então, até a gente brincou antes aqui, quando a gente chegou aqui, né? Eu particularmente não gosto muito de me mostrar perante frente à empresa, né? É difícil de estar aqui, de estar sendo filmado, de estar, né? Mas ao mesmo tempo não tem problema nenhum de falar aquilo que a ICAV é e de tão boa que ela é para a gente que é colaborador. Então, assim, isso, vamos lá, é a balança que diz, isso aqui é mais importante do que tu tá de frente para uma câmera e falar, agora estamos em 4 pessoas, mas algumas pessoas vão assistir depois. Então, assim, é bacana, né? Então, eu gosto muito nesse sentido. Que legal. Veste a camisa de verdade, né? Tá ali, ó. Tá ali no peito. Nossa, eu tô vibrando aqui muito com a história toda que vocês trouxeram, contextualizaram pra gente. E a gente vai precisando aqui, talvez, fazer algumas perguntas mais finais aqui, Karina? E para os finalmente, mas passa muito rápido quando a conversa é boa, quando as pessoas estão falando de coração e quando, né, vocês falam da história de vocês na organização, quando vocês trazem eu amo isso que eu faço, para nós aí fica mais gostoso ainda, né? Então, a conversa ela é fluida, a gente falou, não tem roteiro e é assim que a gente faz o Podgreca desde o início. No início até a gente veio com as perguntas, depois a gente não conseguiu fazer pergunta nenhuma, mas não né? era nós, né? Não era nós, assim, tudo assim. E aí a gente decidiu que não, que ia ser uma conversa, que ia ser descontraído. E a gente já quer... Porque as curiosidades que a gente imagina que quem está assistindo ou ouvindo tenham é as que a gente quer É que a gente tem, trazer né? também. É verdade. E isso só vai acontecendo quando as pessoas vão se soltando e vão trazendo a história delas para essa conversa, né? Porque é o mundo real, é o que está acontecendo. Então, a única pergunta que a gente tem pronta é a das referências, porque a gente estuda isso dentro da escola, né? Que é a formação da liderança. E a gente acredita que muito do líder que a gente é hoje decorre das referências que a gente veio tendo desde a nossa infância até, né, a nossa parte profissional hoje. Então, a gente queria perguntar, vou começar pela Renata. Renata, qual que é a referência de liderança que você teve na sua jornada, que foi marcante e por quê? Então, tenho algumas referências de liderança, até quando a gente trabalhou isso lá no treinamento, né, eu já tinha, né, citado a minha mãe, que eu acho assim que é a minha base, né, então, desde sempre ela já fazia gestão de conflito, já... Mãe é ótima nisso, né? Já me deu um direcionamento, então, né, não tenho como pensar em liderança, em nada disso, assim, sem citar o nome dela. Até porque tem uma frase que eu sempre penso, né, que um conselho só é válido se ele for seguido de um bom exemplo, né, então isso é uma coisa que eu tenho muito dela. O tipo de profissional que ela é, né, então da vida toda trabalhou em 2 empresas, hoje em dia isso já não tá mais tão na moda, né, tu tem que buscar felicidade, enfim, mas eu acho que essa permanência, que tu tentar se ajustar aos desafios, não simplesmente, né, abandonar, desistir, né? Eu acho que isso, assim, é algo que eu trago muito dos meus pais, né? Mas da minha mãe em específico. Depois disso, eu tenho o meu primeiro chefe, né? Que foi a pessoa que me deu a minha primeira oportunidade de emprego, enfim. E sou muito grata, porque eu aprendi muito, muito mesmo, né? Foi a pessoa que abriu as primeiras portas, assim, para mim. E, enfim... de novo, foi uma pessoa que desde o início se mostrou muito ética, né? Muito... batalhador também, então eu acho que
a parte técnica, né, enfim, de trabalho, eu aprendi com ele, mas esses valores, né, no ambiente de trabalho também foram muito válidos e eu acho, assim, que ajudaram na minha construção. Hoje não posso deixar de citar, né, o Gia e o Adélio, que são os diretores, e quando a gente está ali inserido, que conhece toda a história, que sabe, né, o quanto foi batalhado, o quanto vieram de baixo, e hoje, assim, tem uma empresa do porte que tem e se mantém acessíveis, né, para todos os colaboradores, se mantém pessoas humildes, né, que conversam desde, né, enfim, com auxiliar de produção, com faxineiro, até, né, com clientes muito grandes, assim, então, e o tipo de tratamento é o mesmo, então, são referências de líderes para mim. E não é puxação de saco, né? Mas o Júcio também é uma referência de líder, porque no dia a dia, né, a gente acaba tendo bastante contato. Então, quando tem, né, enfim, uma dúvida, sempre vou, né, dou uma ligada ou apareço lá na frente dele, Júcio, né? Preciso fazer isso, aquilo. E ele tá também sempre disposto a me fazer pensar. Às vezes ele fala, o que tu faria nessa situação, né? Então, eu acho que é bem legal essa autonomia que ele me dá também, mas quando, né, acontece alguma coisa errada, que eu preciso do suporte dele, ele tá lá para resolver o problema junto, né? Então, é um exemplo de liderança para mim também. Aí, e olha, já de presente ganhou um feedback aqui, hein, Júcio, ao vivo. Aí é bom, né? Muito bem. E para ti, quem que são as suas referências na liderança? Olha, assim, ó, eu sempre tive um caminho que eu deveria fazer o certo, certo? Independente né, de pai e mãe, eu deveria fazer o certo, né? Deus mostra esse caminho, pais mostram esse caminho, e eu optei por isso, né? E eu, né, praticamente devo a minha vida profissional às oportunidades que eu tive na Pamplona, que foi minha primeira experiência, né? Desde a entrada lá, desde as oportunidades que eu tive, né? Eu entrei fazendo tipificação de suínos, que é lá no abate, medindo o percentual de gordura para fazer o pagamento aos produtores, né? E depois tive diversas oportunidades até terminar na controladoria da Pamplona, né? Estudei no PAEX, né, da Fundação Dom Cabral, fui a Minas Gerais, né, na universidade deles fazer alguns cursos. Então, assim, tudo que eu aprendi na minha vida profissional foi em consequência das oportunidades que eu tive na Pamplona. É óbvio que depois a gente acaba evoluindo, né, mas é aquele pontapé inicial que a gente tem. Então, assim, fazer o certo, né, acreditar em ti, né, e seguir o caminho do bem, fazer as coisas corretas, se dedicar àquela causa, né, ter alguns pensamentos que te levam a esse caminho, eu acho que são as essências de tudo, né. Mas tem algumas figuras que eu gosto muito, né, por exemplo, nesse treinamento da Fundação Dom Cabral, a gente teve uma palestra com o maestro Martins lá, né, em todas as dificuldades que ele teve, né, para tocar, do acidente dele, né, e no final ele faz um show lá para 700 homens e tu olha para o lado e tá os 700 chorando, né, tu acaba sendo uma referência, né, o cara tinha tudo para parar e dizer assim, não tem mais nada para fazer na minha vida, e ele tava ali na tua frente, te mostrando que é possível, né, então assim, e eu acho que são essas pessoas que fazem o bem, que acreditam nelas, né, que a gente tem que se espelhar, né, independente né, de outras situações. Então, assim, Cortella, curto muito, né, tem algumas dicas legais. Então, assim, são pessoas que a gente, né, se baseia para tocar a vida e seguir firme nessa vida profissional, né? Nossa, que legal. Muito obrigada por tudo isso que vocês fizeram de entrega. Eu espero realmente que quem está conosco aqui agora tenha anotado, né, Karina? Igual a gente. Porque o meu caderninho já tá aqui, ó, as 2 folhas aqui. Porque se não anotou, assiste de novo. Porque tem muita dica valiosa para desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de liderança, estratégias de retenção, engajamento, encantamento. E para a gente encaminhando aqui como mensagens finais, nós gostaríamos de deixar agora livre para vocês fazer suas contribuições finais, deixar recado aí a galera que está nos ouvindo, enfim, deixar a sua melhor mensagem aí. Vamos começar pelo Júcius agora, Renata? Sim. Eu gostaria de agradecer pelo convite, de poder estar aqui, falar um pouco da ICAV e da gente também, né, no nosso papel internamente, né?
dizer que a ICAV está disponível e aberta, né, a quem quiser conversar com a gente, a quem quiser dialogar, né, outras empresas, enfim, né, a gente está à disposição, né, eu sou muito grato pela minha vida profissional na ICAV, pelo Jean e pelo Adélio por ter me dado essa oportunidade já nesse tempo, por ser escutado, né, então assim, é bacana também poder falar isso para que muitas pessoas vejam e saibam, né, o que acontece dentro da empresa. Acho que isso é muito bacana. Muito bem. Então, eu acho que toda vez que eu comecei a falar, comecei com então. Mas gostaria de agradecer também, né, pelo convite. É muito bom a gente poder vir aqui falar um pouquinho da empresa, falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia, sobre o que a gente vem fazendo, né? Como eu disse, eu amo o que eu faço, então poder passar isso, né, para as outras pessoas é bem válido, né? É muito bom. Nossa região aqui do Alto Vale é o berço de muitas empresas, né? Então, gostaria de deixar um recado para essas empresas e, né, dizer que se Deus te deu o dom do empreendedorismo, da liderança, né, que você retribua investindo nas pessoas, né? Promovendo um treinamento, contratando, tendo paciência para ensinar, né? Então, essas pequenas ações, né, tu dá oportunidade para uma pessoa que está ali na portaria da tua empresa, né, mas surgiu uma vaga lá na engenharia ou, enfim, no financeiro, que tu consiga evoluir essa pessoa, dessa oportunidade pode mudar a vida dela para sempre, né, pode dar um novo norte. Então, enfim, tu pode mudar a vida daquela pessoa para sempre. Então, para que de fato, né, se tu recebeu esse dom de ter uma empresa, de ser um líder, né, enfim, de ser uma pessoa influente, né, que você retribua investindo em pessoas. Eu acho que seria isso. Meu Deus, e aí eu vou pegar esse gancho aqui da Renata e vou fazer Pode vender jabá, Tobias? Pode. Tobias deixa. Então, para você, né, para as empresas aí que estão ouvindo a gente, para os gestores, líderes que estão perdidos aí sem saber muitas vezes a ferramenta certa, a metodologia certa e quer desenvolver seu time, quer gerar mais resultados, nós temos então a Escola de Líderes Greca. E também a gente vai contar uma novidade. Dessa semana? Dessa semana pra galera? Pode ser. Pode ser. No mês passado, no dia 7/7/2023, que somado também dá 7, é bom dos números, já colocou o olhinho pra cima, o Jussius ali, já tá fazendo as contas. Nasceu, né, o Instituto Greca. Então, debaixo desse grande guarda-chuva, que agora é o Instituto, nós temos a Escola de Líderes e também temos o desenvolvimento pessoal ali que a gente vai trabalhar. E agora, né, quarta-feira, nós estamos gravando dia 28, dia 30 a gente vai fazer a inauguração do nosso espaço físico, que, né, alguns clientes aí estão convidados a estar conosco, porque é grande, mas não tanto como a ICAV ainda, né? Porque a gente está engatinhando, e ICAV já está aí 18 anos, nós estamos A gente acabou de nascer. Acabou de nascer, nem engatinhando. O Instituto acabou de nascer. Verdade, e ainda está no berço. Então, a gente vai inaugurar nosso espaço físico e a gente está bem feliz com tudo isso que está acontecendo, né? Porque é resultado de muito trabalho, de muito estudo, de muito esforço, de muitas pessoas acreditando no nosso trabalho, como vocês da ICAV, né, que são nossos clientes e alunos e grandes líderes que a gente admira. Então, agradecer a todo mundo que fez e faz parte desse Instituto Greca, que antes de nascer já estava aí sendo gerado, né, por muitas pessoas que acreditam no nosso trabalho. Agradecer aqui a minha sócia Grace, essa gigante que faz muita coisa acontecer, muito movimento. Ao grande Tobias, que colocou câmeras novas para me deixar mais linda ainda do que sou. E a minha sócia também, né? Vou dizer, né, Tobias? Obrigada, Tobias, por toda a paciência, por toda a energia que tem ali atrás das câmeras e faz tudo isso acontecer, faz os cortes incríveis para nós. Eu novamente agradeço a presença de vocês. Foi um grande presente receber o sim de vocês, que antecedeu-se aí pelo sim do ano passado, porque a Escola de Líderes
entrou no planejamento estratégico, então foi o sim já no ano passado. Então já fica aqui a dica de quem está com papel e caneta na mão, faça o planejamento estratégico do seu negócio. E coloque treinamento de líderes junto. Coloque a escola presente. E dizer, parabéns. Renata começou dizendo assim, se você recebeu o dom, né? Não desperdice esse dom. Acho que é a grande mensagem final aqui que eu gostaria de deixar, sendo líder, sendo influenciador, sendo participante de uma equipe. Dê o seu melhor, nunca menos do que o seu melhor, porque a gente escreve a nossa história o tempo todo, né? Nas empresas que nos antecederam, né? Nesse momento de hoje. Então, muito, muito obrigada por toda a contribuição que vocês deram hoje aqui para nós, para nossa conexão com a ICAV ficar ainda melhor, mais forte, e também com todos que aqui passaram, né, nessa conversa de agora. Esperamos que todos tenham se sentido muito acolhidos aqui. Obrigada, Karina, por sempre vir da sua cidade aí e estar, né, na nossa região, contribuindo. Obrigada por ser minha sócia. Obrigada pela história que estamos construindo. Estamos com a mão contrária aqui, o nosso cumprimento é desse. Não fala muito, que hoje eu tô muito sensível e emotiva. Sim. E é capaz de eu chorar. Já começamos o dia com choradeira dela hoje. Não fui eu. Eu que sou a forte da relação, gente. Não entendi isso, mas vamos lá. Mas é isso. Agradecendo de novo, tá? Muito, muito obrigada por todos os sims que já vieram. E eu sei que quarta sim de novo, né? A gente vai celebrar e brindar. Muito obrigada, Tobias. Obrigada, ICAV, por ter essas duas pessoas sensacionais aí representando nesse momento pela história de vocês. Obrigada, Karina. Obrigada a todos vocês. E é dessa forma que a gente encerra o 7º? O 7º. Até mais, até o próximo, aos próximos, né? É isso aí. Muito obrigada. E agora tchau, lá? Lá para todo mundo? Tchau, tchau. Valeu. Até breve.